A redução de crimes violentos não significa necessariamente sucesso no combate ao crime organizado. A afirmação é do pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, especialista em segurança pública, Leandro Piquet Carneiro, que nesta semana prestou depoimento à CPI do crime organizado do Senado. Carneiro afirmou à CPI que a melhora nos índices de violência pode refletir mais territórios sob controle de facções e a infiltração em crimes como fraudes online e contrabando, ou até mesmo inserção de grupos criminosos em negócios considerados lícitos, como o comércio de combustíveis ou de bebidas alcoólicas. E nós temos, na mesma linha de bens que são lícitos por sua definição, por sua natureza e regulação, mas são comercializados de forma ilícita. E essa caixinha eu queria chamar muito a atenção para a importância dessa dimensão no debate sobre crime organizado. Aí estão todas as atividades relacionadas à venda de produtos fora dos padrões técnicos, fora do padrão de arrecadação, fora da prescrição médica, fora das qualidades do produto necessárias e reguladas pela autoridade pública. Então, essa grande dimensão que hoje se expande pelo Brasil, isso inclui medicamentos, inclui insumos e defensivos agrícolas, inclui todo tipo de serviços, mesmo mercados como combustíveis, a falsificação, o contrabando. São produtos que, por definição, são lícitos, mas são comercializados de forma ilícita, ou seja, são oferecidos no mercado de forma ilícita. Então, essa situação é diferente daquilo mais tradicional que envolve o comércio ilícito de bens ilícitos, onde, aí sim, por definição, não há nenhuma forma de segurança jurídica, as organizações criminosas são um tipo predominante de agente econômico que atua nesses mercados ali representados naquela caixinha vermelha, e essa caixinha tem, portanto, uma série de características, como o uso intenso de violência, mas se conecta ao problema anterior, como eu dizia, na medida em que, dali do lado direito do quadro, aparece em todo o sistema, digamos, um ecossistema de informalidade, dificuldades de regulação, controle de atividades econômicas e ilícitas também, na medida em que várias dessas atividades econômicas infringem leis, infringem regulações, são cometidas por agentes tanto econômicos quanto criminosos e muitas vezes em associação, e o dinheiro que vem de todos esses dois quadrantes aí, dos bens lícitos comercializados de forma ilícita e dos bens ilícitos comercializados de forma ilícita, o dinheiro desses dois quadrantes ele se encontra no processo de lavagem de dinheiro. Então, o que eu queria... E tem uma última situação ali, que é aquele quadrante amarelo, que são os processos de legalização de algumas substâncias. Então, em vários contextos nacionais e internacionais, há uma tentativa de legalizar algumas das substâncias que são proibidas e passam a ter algum tipo de convivência entre a sua ilegalidade e, ao mesmo tempo, uma tentativa de trazer essas drogas, essas substâncias, para a legalidade. Isso acontece, por exemplo, no caso da cannabis em vários países do mundo. E o que isso importa para a gente nesse debate? Principalmente, nós temos uma lógica aqui que como tentando resumir o que eu falei até aqui, nós temos mercados, né, que estão em expansão, certo? Nós temos problemas regulatórios que afetam quase todos esses segmentos importantes, aí, desde medicamentos até combustíveis, certo? Então, problemas de fiscalização, problemas de controle. E, basicamente, temos também um problema ligado a questão do consumo, que eu vou um pouco apresentar alguns dados. Então, esse é o ambiente regulatório que está hoje em crise, e o ambiente de controle de atividades econômicas e ilícitas que estão se associando em vários desses mercados, e isso causa, por óbvio, uma enorme pressão sobre a estrutura do Estado, e é o tema que estamos aqui discutindo nessa CPI. Eu queria um pouco só enfatizar que, nessa literatura econômica, organizações criminosas são agentes econômicos que buscam maximizar seus benefícios, não são sindicatos, não são grupos identitários, não são grupos de defesa social, nada disso, são agentes econômicos que buscam maximizar seus ganhos e suas receitas com essas atividades. E uma coisa importante também, e quando a gente fala de mercados, aqueles mercados ilícitos, de bens ilícitos, esses mercados estão sempre sujeitos a uma enorme
instabilidade, por óbvio, os direitos de propriedade não são estabelecidos e a violência é necessária, e aí surgem todos esses processos que estamos aqui convivendo cotidianamente, como o controle territorial do crime organizado, com a presença de grupos armados que visam justamente dar a segurança jurídica que esses agentes criminosos precisam num ambiente onde não há nenhum tipo de segurança possível por parte do Estado. Então, a organização criminosa precisa, ela mesma, prover a sua capacidade de controlar território, controlar esses mercados, e o uso da força, o uso da intimidação é sempre o elemento mais importante. E aqui entra uma questão, eu acho que é muito importante, entender que o gasto com violência, o gasto com armamento, o gasto com pessoal para defender essas atividades, ela é parte da estrutura econômica, parte da lógica econômica desse processo. Então, onde não há segurança jurídica, há necessidade das organizações criminosas terem controle dos nichos, terem controle das rotas, terem controle de território para exercer essas atividades. O que é desafiador do ponto de vista hoje da realidade que enfrenta o país é que nós estamos, ao mesmo tempo que lidamos com essa, como país, lidamos com esse tipo de ameaça, também estamos enfrentando novos desafios no que diz respeito ao controle daquele quadrante ali que eu chamei de bens lícitos comercializados de forma ilícita. Então, é o combustível, é o defensivo, é a falsificação, é o contrabando, que articulam-se a outros agentes diferentes em sua natureza, mercados que são diferentes no que diz respeito até mesmo à sua capacidade de usufruir de algum tipo de proteção legal do Estado, como é o caso de vários desses mercados ilícitos que eu narrei. Agora, rapidamente, eu queria só apresentar alguns dados. O seguinte, o muito interessante que está acontecendo em toda a região das Américas. Nós estamos vivendo todo esse processo de expansão do crime e uma diminuição dos crimes violentos. E essa curva de homicídio, por exemplo, México e Brasil. México e Brasil estão diminuindo as taxas de homicídio de forma significativa. Isto não significa sucesso da política de controle das atividades ilícitas. Isso significa uma característica da atividade ilícita que se estabiliza a partir de um certo ponto em função de mecanismos como o controle de território, como a captura das estruturas regulatórias do Estado. Então, não necessariamente o que está acontecendo naquela curva do México, naquela curva do Brasil, ali, em termos de homicídio, traz uma boa notícia, e eu vou me aprofundar nisso. Mais um exemplo. Colômbia. Colômbia tem essa taxa declinante de décadas, ainda muito violenta, por óbvio, mas a Colômbia caiu muito a taxa de homicídios, ao mesmo tempo em que há uma presença muito significativa, sem interrupção, dessas organizações criminosas na operação do negócio da cocaína. Honduras e Guatemala, dois países super violentos que também estão passando por redução das taxas de homicídio. Ou seja, mais crime organizado, menos violência. É um pouco essa lógica em vários países do mundo, e a gente não está fora dessa dinâmica. E aqui os estados. Todos os estados brasileiros mais importantes estão com reduções importantes de roubo de veículos e com redução importante de homicídios nesse período 17 e 23. Todos. Estamos todos os governadores, todas as disputas políticas aí, todo mundo empenhado em falar o meu programa deu certo, foi aqui que eu fiz, mas está todo mundo passando por esse processo muito semelhante, assim como outros países estão. E isso tem, mais uma vez, relação com a própria dinâmica do processo de expansão do crime organizado e dessa mudança que eu introduzi aqui no começo, quando passamos dos crimes violentos, do predomínio do crime violento, para o predomínio dos crimes baseados em mercado e nas fraudes, certo? Então, o que está acontecendo também de mais interessante? Perdão, só um pouco. Isso aqui é o não voltou. Eu ia falar sobre o aumento do cultivo de cocaína. A Colômbia tem tido recordes de produção de cocaína e toda a América do Sul também, em função da expansão do cultivo de folha de coca. Que a expansão do número de imigrantes, do fluxo de imigração para os Estados Unidos, outra fonte importante de ilícito na nossa região.
Isso é um dado da Associação Internacional das Aduanas, que mostra o seguinte, ali não vai dar muito para ver, mas vocês podem ver no canto direito do gráfico, ali tem duas bolas verdes grandes. Aquilo são apreensões de tabaco, cigarros e produtos de nicotina, enquanto que as bolas amarelas, a variação no eixo de X é o número de apreensões, e a variação no eixo de Y é de um ano para outro, né, de 2 anos recentes, aqui, 21 e 23. Então, o que acontece? Quando o produto está para cima do eixo azul, ele está aumentando a apreensão dele nas aduanas internacionalmente. Então, quem é que está aumentando muito? Álcool, maconha, e drogas químicas psicodélicas aumentando muito. E quem é o campeão hoje de apreensão no mundo? Mais uma vez, cigarros e produtos de tabaco e nicotina. O que isso quer dizer com o que eu estava falando anteriormente? São produtos lícitos comercializados de forma ilícita. Isso exerce uma enorme pressão sobre o sistema de segurança pública. É um enorme poder de corrupção. Há muito dinheiro envolvido nesses negócios. A gente pode fazer a lista desses negócios. São vários e vários produtos importantíssimos que estão aí transitando pelo mundo e exercendo um enorme poder. Vejam a diferença entre o volume de apreensão, o tamanho da bola e a posição no eixo de X indica o volume de apreensão, o tamanho, o volume de apreensão e a posição no eixo de X, o número de apreensões. Então, vejam a diferença entre produtos lícitos que são comercializados de forma ilícita globalmente. Então, uma coisa, senadores, muito difícil sempre nesse debate é encontrar estimativas confiáveis sobre esses mercados. Essa das Nações Unidas sobre o comércio e internacional foi feita com os países, são estimativas com os países, em colaboração com México, Colômbia e Peru, e mostram o fluxo de entrada financeira desses crimes que aparecem aí. Contrabando de imigrantes para o México entra alguma coisa como 1,1 bilhão por mês para o México, certo? Tráfico de drogas Oi? Por ano. Né? E essas estimativas elas são melhores porque elas foram feitas todas com a autoridade tributária e financeira dos países em questão. Então, elas têm um rigor maior com relação a essas estimativas. Né? Tráfico de drogas também movimentando muito dinheiro importante entrando. Esse é o fluxo de entrada no país. 12 bilhões no México. Na Colômbia, o intervalo de confiança, pela dificuldade, a Colômbia é muito porosa em termos da sua capacidade de exportar cocaína, então fica um intervalo de confiança grande entre 1 e 6 bilhões, e Peru, alguma coisa como 1,5 bilhão por ano. Agora, Peru, talvez, com os novos portos de conexão com a China, talvez venha um aumento dessa realidade, né? Então, isso apenas... Agora, vindo para o Brasil, nós temos estimativas também bem adequadas, feitas pela Fiesp, sobre o total de movimentação desses mercados, né, mercados ali que aparecem ali do lado, alimentos, produtos de higiene, medicamentos. Isso é só em São Paulo. No anuário dos mercados ilícitos que a Fiesp prepara, são 22,6 bi por ano. Isso significa uma perda arrecadatória de 5,3 bi por ano. E esse dado é muito bom também porque ele é muito confiável, fácil de ser produzido pela FEBRABAN. São as estimativas de fraudes bancárias por ano, acontecido em 24, a gente está falando de 10 bilhões, uma variação de 17% de um ano para outro, e golpes com cartões de 2,7 bi por ano. Então, isso é também, mais uma vez, essa grande mudança do crime violento para os crimes de fraudes, né? Então, isso exige outra estrutura, exige outra problemática. E, caminhando aqui para a minha conclusão, eu queria simplesmente trazer para os senhores e senhoras um dado que foi coletado numa pesquisa que realizamos na Universidade de São Paulo, em parceria com o Instituto Ipsos, que é um levantamento nacional da demanda de bens e serviços ilícitos. Isso é muito interessante porque a pergunta que nós fizemos nessa parte do questionário era o seguinte: em que condições o senhor e a senhora compraria um produto sabendo que esse produto é ilícito, certo?
Então, a expectativa é que o consumidor diga, não, sabendo que ele é ilícito, eu não consumiria. Mas nós oferecemos várias alternativas de resposta. Se alguém indicasse, se fosse mais barato, se a qualidade fosse a mesma do produto legal. E o que é surpreendente é que nós estamos falando ali de taxas, digamos assim, de propensão, né, percentual de propensão a consumir produtos ilícitos, todos maiores do que 20%, em setores como bebida, vestuário, eletrônicos. E fizemos uma classificação, fizemos uma bateria de perguntas sobre atitudes do consumidor diante das regras, diante das leis. Isso nos permitiu fazer aquela diferenciação entre legalistas, moderados, até transgressores. Transgressor é aquele respondente que diz o seguinte: eu acho que a lei não precisa ser sempre seguida, se não fere ninguém, não tem problema, só pessoas que não são muito inteligentes obedecem todas as leis, etc. Então, esse tipo de atitude diante da lei, capturada aí nessa escala, mostra que quanto mais legalista o consumidor mais consciente ele é sobre o papel das leis, da regulação, menor a propensão para consumir produtos ilícitos. Mas quanto mais ele transgride com relação à lei, o seu caráter imperativo, mais ele se abre para esse processo. Mas o resultado que eu queria destacar aqui é que nós temos um enorme problema ligado à questão do consumidor que tem propensão para esse tipo de consumo, participar desses mercados, mais uma vez, mercados ilícitos de bens lícitos. Então, as pessoas compram produtos sem nota, compram produtos falsificados, movimentam bilhões na economia, e isso tem um impacto direto no problema de fundo que nós estamos discutindo aqui. Termino, senadores, com dois pontos. Um é esse conceito de convergência criminal, que eu acho que pode ser muito útil para organizar o problema. Nós estamos vivendo um grande processo global em que esses diferentes agentes se encontram em áreas cinzentas de negócio. Isso envolve os agentes econômicos antiéticos, eu acho que os senhores discutiram bastante aqui, um bom exemplo essa manhã sobre isso. Agentes que encontram no ambiente de negócios também criminosos, encontram a corrupção política, encontram um sistema de justiça criminal abalado e comprometido em alguns pontos, né? E essas zonas cinzentas de encontro, de negócios, de articulação, elas estão se expandindo globalmente até por conta de novos fenômenos como meios de pagamentos alternativos, mercados digitais, oportunidades que essa economia digital, esse processo de expansão econômica tem criado em escala global. Então, se você achou este conteúdo importante, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e de se inscrever no canal para mais.